Eis-me aqui, eis-me aqui, no teu santuário, eis-me aqui, na tua presença, pra te ouvir, Senhor. Pois tu és o arrimo da minha sorte, Senhor. És a minha força, Jesus, e a minha salvação, o meu refúgio, a minha rocha. Eis-me aqui, pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha força, e a minha salvação, o meu refúgio, a minha rocha. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Olha o que diz essa palavra que o apóstolo Miguel Ângelo trouxe para nós meditarmos esse mês. Todas as promessas têm o sim e o amém do Senhor. Ele é o Deus do impossível. Essas pessoas passam a ter tanta certeza disso, que elas passam a ter prazer em semear, elas passam a ter prazer nos mandamentos de Deus, porque semear é um mandamento de Deus, tal ponto que quando eles viu lá Malaquias, o povo já estava totalmente, tinha rompido com a fidelidade, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, ele chegou a fazer um desafio, ele disse, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênção sobre mim, provai-me nisso, quer dizer, claro que as janelas dos céus agora estão escancaradas, vivemos a graça de Deus, mas naquele momento Deus chegou a fazer uma colocação ali, sabe, com o povo, dizendo, olha, provai-me nisso, tal era a distância, e a graça de Deus tem que nos aproximar disso. Graça de Deus tem que ser conforme Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo diz, cada um, é cada um, irmão. Você não pode esperar para o outro, não espere que o teu vizinho, que a tua vizinha, que o teu patrão, que o teu marido, que a tua mulher, que o teu filho te encoraje a fazer nada disso. Qualquer pessoa que souber, ainda mais se for incrédulo, vai dizer, que é isso, vai levar dinheiro para a igreja, vai dar dinheiro para o pastor, vai... Ouvi esses dias agora uma grande pessoa aí no mundo de influências, né, dizendo que uma vez brigou, ele estava sendo entrevistado e disseram a ele assim, vem cá, mas você está falando aí tão bem dos dízimos e das igrejas atualmente, mas em tal tempo aí vimos uma entrevista sua em que você dizia que ia sair da igreja porque tinham dado uma BMW de presente para o pastor. Ele disse, eu era burro. Ele mesmo falou, não sou eu que estou falando, ele disse, eu era burro. Eu era imaturo. Não sei se alguém já viu essa entrevista, né? Eu era imaturo, pois saiba que depois eu mesmo, alguns anos depois que eu entendi isso, eu mesmo dei um relógio de ouro para esse pastor. Ele falou, porque eu entendi, ele falou o nome do pastor, que eu nem me lembro agora, eu entendi, e ele falou diretamente para o pastor, ele falou, pastor tal, obrigado por tudo que o senhor fez pela minha vida, e que o senhor faz por 300 mil, ele é pastor de uma igreja com 300 mil pessoas, não podem dar uma BMW de presente para o pastor? Podem, semente, podem dar, sabe? Então, irmãos, essa pessoa disse, agora eu entendi o princípio ativo, ele disse, se você está sendo abençoado, isso é muito para você da internet, se você está sendo abençoado por esse ministério, é justo que você semeie na vida desta igreja, nos desafios dessa igreja,
E quiçá até dos líderes, se quiser, fique à vontade. Mas agora, com dízimos e ofertas, meu irmão, meu aniversário é 14 de outubro. Estou brincando. Mas se levar a sério, né? Mas, irmãos, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Isso está longe de 10%, sabe? Esse negócio de 10% é tão complicado que uma vez, nunca mais eu ouvi essa rádio. Eu estava ouvindo uma rádio uma vez, e para enganar o povo, uma rádio que se diz evangélica, estava lá assim: atenção, esta semana, você que nunca deu o seu dízimo, esta semana uma grande oportunidade, estamos dando 50% de desconto no dízimo. Basta você trazer 5%, você vai ficar em dia com o Senhor. Eu tirei daquela, nunca mais ouvi aquela rádio. Não vou dizer aqui para vocês, porque eu não estou aqui para que Deus revele a cada um, né? Quando acrescenta, a gente fala, quando edifica, a gente fala, quando denigra, a gente não fala em público, isso é ética, né? Em ética, você elogia em público e corrige no reservado. Se um dia eu tiver a oportunidade de estar com esses líderes, eu vou falar isso para eles, com certeza. Mas vou dizer uma coisa, que mesquinharia. Desculpe, 10% é gorjeta, na graça de Deus, irmãos. Hoje estou trazendo uma parte do meu dízimo e Deus já tocou no meu coração. Quando eu trouxer a segunda parte, eu vou arredondar para bem mais, bem mais. Bem mais, a segunda parte seria praticamente a metade do que está aqui. Eu estou querendo trazer a mesma parte que eu estou trazendo hoje. Já decidi isso. Já decidi. Quero que vocês entendam que isso começa, então, e Deus tem marcado comigo nas terças-feiras exatamente assim. Exatamente assim. Temos aqui a irmã Jandira. Irmã Jandira assistiu numa segunda-feira. Para a glória de Deus eu digo isso, irmãos. Eu sou o menor de todos os santos, ainda vou dizer a vocês. O apóstolo Miguel Ângelo, que é nosso líder, o anjo que Deus usou para mudar a minha vida em todas as áreas, principalmente nessa, ele diz que é o dedo mindinho na obra do Senhor. Eu sou a cutícula, sabe? Eu sou a cutícula. Todos nós somos selos desse apostolado. Aqui ninguém é bispo Daniel, é apóstolo Miguel Ângelo. Eu reproduzo. Mas eu vou dizer uma coisa, a nossa amada assistiu pela televisão, ouviu o convidando, numa segunda-feira, veio na terça. Na segunda terça-feira, sabe o que ela fez? Ela trouxe o dízimo de 2 meses, não foi isso? E já entregou aqui na casa do Senhor. Então, irmãos, é isso, esse sentimento, é o que está no Salmo 112. É isso que acontece, o Salmo 112, o salmista diz assim, o versículo 1 só que nós vamos ler. Aleluia, Makarioi, bem-aventurado, Makarioi do grego. Ele diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se compraz nos seus mandamentos. Vocês são bem-aventurados. Você pela internet, é a sua oportunidade também. Vai entrar aí a orientação para você semear. Não deixe de fazer. Não fique de fora. É justo que você participe dos desafios desse ministério, que você honre a Deus. E será muito mais justo ainda que você receba aquilo que Deus tem me revelado. Há uns 2 anos eu venho mostrando esse quadro aqui. É para encher. É para transbordar. Glórias te damos, Jesus. Obrigado, Senhor. É para encher. É para transbordar. Filipenses 4,19. Supridas cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Provérbios capítulo 3, versículo 10. Celeiros fartos, lagares transbordantes. Tudo é para encher, é para transbordar. Lucas 6,38, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, é para encher, é para transbordar. Eu recebo, compartilho com a vida daqueles que semearam na casa do Senhor e vão semear nesta terça-feira e vão dizer, eu tenho prazer em semear na casa do Senhor. É para encher, é para muito transbordar. Amém. Capítulo 5.
Anjos conservos do homem. Deus maravilhoso, obrigado, Jesus. Obrigado por tão grande honra. Poder ministrar a tua graça a corações tão desejosos de crescimento e capacitação espiritual. Obrigado por uma honra inenarrável que recebo da vida dos nossos líderes, apóstolo Miguel Ângelo, bispa Rosana e da família apostólica. A forma que entregam o altar às terças-feiras para que eu possa ministrar a tua graça. Sou o que sou pela tua graça, a minha suficiência vem de ti. Continua falando aos nossos corações, para a tua honra e para a tua glória. Amém. 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 Graças a Deus. Deus seja louvado. Obrigado, Joás querido. Minha saudação, meu carinho a todos que estão aqui presencialmente, vocês pela internet. Nós estamos treinando, né, meu amor? Já já nós vamos treinar para podermos também citar o nome dos irmãos que estão pela internet. Eu gosto muito de citar nomes, né? Mas hoje o tempo também não nos deixou ainda. Estamos em treinamento para isso, como fazemos na reciclagem ministerial. Quem já participou de uma reciclagem ministerial comigo, né? Que bênção, né? Última semana, na última sexta-feira. Se você não participou e você desejar, você pode acessar no canal Missões Cristo Vive Oficial, né? E ouvir essa reciclagem. Nós falamos, era uma pergunta ao tema: tudo é vaidade? Porque Salomão afirma, tudo é vaidade. E no tema nós vimos que para quem tem maturidade, nada é vaidade. Olha que nós praticamente estamos contradizendo Salomão, hein? Visto, mas ele não for homem mais sábio. Aí para você saber, você vai ter que assistir a reciclagem. Porque não eu, mas a graça de Deus comigo me dá essa autoridade para contradizer Eclesiastes nesse ponto e dizer para você que para quem tem maturidade, nada é vaidade. Isso é forte, né? Então, eu me lembrei da reciclagem, porque na reciclagem, como eu faço da minha casa, e a gente estica um pouco mais, no final de toda a reciclagem, para você ter uma ideia, eu saúdo, eu falo o nome de cada pessoa e detalhes. Isso vai criando uma intimidade. Pessoas que estão lá, igual temos agora aqui, irmãos de Moçambique, já começam a criar intimidade com irmãos do Nordeste. Por quê? Porque vão ouvindo o nome, vão ouvindo o lugar, vão ouvindo a história que nós vamos falando ali. E nós vamos tentar também trazer isso, talvez não com tantos detalhes, para as terças-feiras. Mas, enquanto isso, você pela internet, receba o nosso carinho também muito especial para a glória de Deus. Capítulo 5, Anjos conservos do homem. Esta apostila, ela segue o livro da página 81, até a 93, páginas 81 a 93, a introdução diz assim: este é mais um mistério, né? Sabe que aí fora, tem até um louvor que eu até acho muito lindo, e o pessoal pegou desse louvor e agora fica assim, é mistério, já viu? Tem até essa, é mistério. E tem um louvor que diz assim: há um mistério nesta igreja, há um silêncio de oração. Mas para nós tem que ser cantado assim, ó: não há mistério nesta igreja, porque aqui há revelação. O mistério, ele vai existir sempre. As grandezas de Deus, elas sempre serão mistério para aqueles, primeiro, os que são do diabo. Um terço que está nesse mundo aí, irmão, que veio mesmo para roubar, matar e destruir, é a imitação do diabo de Deus. Tá?
esses não podem mesmo, então para eles vai ser mistério, eles vão tentar, eles vão imitar, mas eles nunca vão entender e conseguir fazer nada do que Deus realmente pode fazer. E para os que estão na carne, os filhos de Deus que andarem na carne vão ficar vivendo nesta terra em correção, disciplina e açoite, e dizendo, mas isso é mistério, isso é mistério. E para nós, para os filhos de Deus, não há mistério, há revelação. Os que andam no Espírito, né? Então, aqui nessa introdução, o apóstolo, nós pensamos essa parte, e diz, com os olhos iluminados, não corremos mais o risco. Esse olhos iluminados, eu não anotei aqui, mas ele tem uma referência bíblica, se você quiser colocar. Como é olhos iluminados? Efésios, pode colocar aí para a gente, capítulo 1, versículo 18, Joás, querido. Efésios, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz assim, tendo os olhos iluminados do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a revelação, diz assim, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Então você passa a ter os mistérios revelados, e dentre eles está o ministério angelical, que é o que nós estamos aqui, não é? Trazendo para você nessa literatura maravilhosa. Então ele disse, com os olhos iluminados, não corremos mais o risco de errar, quando virmos um anjo, porque sabemos que só a Deus podemos adorar. A firmeza do conhecimento que adquirimos a respeito da verdade resulta em benefícios, prodígios, sinais e milagres ministrados pelos anjos no seio da igreja. Há uma palavra no meio deste contexto que sempre passou desapercebida, mas graças a Deus, a graça de Deus iluminou os olhos do nosso coração. De novo ele cita esse versículo, né? De Efésios 1,18, ele não cita o texto no livro, mas estou trazendo para você. Iluminou os olhos do coração, para conscientizar-nos dos pontos chaves da revelação. Isso está na página 82, essa síntese da página 82 aqui, e os dois versículos que o apóstolo nos traz de apoio, estão lá em Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9. Aquele fato, quando João percebeu que o anjo vinha lhe trazer nessas boas novas, e aí João, sou eu quem ouviu e viu estas coisas, João está dando o seu relato, né? Ele diz, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, quer dizer, era uma maravilha, uma coisa tão grandiosa. Ele disse que se prostrou aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. O 9, ele disse, então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então, irmãos, isso aqui abre um leque, essa introdução abre um leque tremendo. É muito importante, acho que foi na aula passada que eu comentei que, assim como o diabo, Paulo disse assim, o mistério da iniquidade já opera. Então, assim como Deus tem os 2/3 nessa terra, e se você não entende bem isso, você deve ler o livro do apóstolo Miguel Ângelo, Os 4 Mundos. Esse livro esclarece isso que eu vou dizer para você agora. Se você quiser, você pode também ir lá no canal de missões do YouTube, canal Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Lá eu tenho toda a playlist, Os 4 Mundos, onde nós explicamos e estudamos esse livro. Você pode adquirir o livro e ainda assistir às aulas, você vai ver que coisa maravilhosa, nunca mais você vai ter dúvidas sobre o que eu vou falar. Mas 2/3 são salvos, são filhos de Deus nessa terra, ainda que a gente não veja a maioria, e por isso nós temos muito trabalho a fazer. Mas a maioria é de Deus, vivos nessa terra. Mas tem também os anjos espirituais, como esse aqui. E por isso ele não permitiu ser adorado por João. Mas cuidado, porque tem 1/3 de perdidos nesta terra. Pessoas vivas nesta terra, e tem também principados e potestades do mal.
do maligno, diz a palavra. E isso é muito complicado, porque se a pessoa não conhece quem é o anjo de Deus, tem uma questão toda aí que você precisa estar atento, ligado, senão, meu Deus, desculpe. Deixa eu te lembrar, irmã Vera, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Vocês estão vendo porque que o irmão Afrânio, mesmo com deficiência visual, ele disse, eu vou conhecer esta igreja, porque essa prega a Bíblia. É a sã doutrina, foi a palavra certa, ele gritou dali, olha. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Ele falou, esta tem a sã doutrina. E quando a pessoa está engajada, irmãos, desculpa, eu posso repetir o que o irmão me falou aqui agora há pouco, na hora do ofertório, que você veio à frente semear. Eu falei no ouvidinho dele, eu falei, não vai correndo embora que eu quero mandar um Uber te levar em casa. Sabe o que ele falou para mim? Não precisa, bispo, eu quero ir a pé porque eu quero decorar o caminho. É gente assim que eu quero em volta de mim. Desculpa, irmãos. Gente não crente, é crente assim que eu quero em volta de mim. 1 Coríntios 2,9, olha. Mas como está escrito? Está escrito. Está escrito, irmão. Você ouviu Deus falar literalmente com você agora há pouco em profecia, em ministração, em línguas? Eu ouvi, mas tem gente que duvida e nunca vai poder acreditar. Sabe por quê? Porque está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Vai continuar sendo mistério para essas pessoas. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha o versículo 10. Agora, para os espirituais... Diz, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você tem acesso. Imaginem, acesso às profundezas de Deus. Que segurança. Então, na letra A, vamos continuar na apostila. Olha, João teve uma atitude errada com relação ao anjo, não é o que está grifado, ele mesmo reconheceu nos dois textos que nós lemos, mas na página 83, o apóstolo faz esse comentário e usa Apocalipse 19, versículo 10, diz assim, prostrei-me ante seus pés para adorá-lo, ele porém, então ele repete, né, o texto que tem a mesma declaração sobre esse erro, e agora na página 83, a letra B, nós destacamos esta frase, ele diz assim, tu precisas criar a imagem correta e clara do mundo espiritual. Estou aqui fazendo um paralelo, porque a letra A está na página 82, mas ela, na verdade, emenda com uma pergunta que está na página 83, se você tiver com o livro, lá em cima, o apóstolo diz assim, o que é ser um conservo? Então, veja bem, você tem que ter esse encaixe. A letra B diz assim, é preciso criar uma imagem correta e clara do mundo espiritual. Se você não tiver uma imagem correta, você não vai entender o que é ser um conservo, você não vai entender o serviço dos anjos, e que você é um anjo, e que você também tem que ser um conservo. E que você está nessa terra também para honrar aqueles que honram a Deus, porque quem honra a Deus, honra a Deus. E que você não está aqui na terra para agradar a todos, porque quem quer agradar a todos não pode agradar a Deus, mas quem agrada a Deus, agrada a todos. E que eu fiquei com uma certa ansiedade, digamos assim, de honrar o irmão Afrânio. Vocês viram que eu estou insistindo, eu quero mandar Uber, eu quero dizer, bispo, deixa eu ir a pé, porque eu quero aprender o caminho. Mas ele honrou a Deus, e eu tenho um desejo, irmão, pode saber, cada um aqui, e nesse ministério, graças a Deus, que é uma bênção nossa igreja, mas podem acreditar que eu vivo uma questão muito, de sintonia muito afiada e muito afinada nisso aqui, porque eu tenho a certeza e a clareza de que o inimigo pela noite semeia joio aí no nosso meio de vez em quando. Uma irmã me perguntou essa semana, bispo, mas como pode um culto com esse nome, né, Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual? Eu disse, isso é coisa de Deus, minha amada. Isso é coisa de Deus. Sabe por que é coisa de Deus? Porque foi uma coisa que Deus me deu dupla honra.
Era para ser vergonha, porque o diabo tentou me tirar do altar. Não sei há quantos anos, mas uma pessoa que não está mais conosco, que se envolveu aí no nosso ministério, levantou um falso sobre mim. Eu não vou dar detalhes, nem precisa, isso não edifica. Hoje eu entendo cada vez mais, graças a Deus, e cada dia eu vou aprendendo mais para entender. Mas o nosso apóstolo sofre muitas frustrações e decepções. Então é muito dramático, às vezes, quando uma situação se levanta assim. E o nosso apóstolo, para entender Deus, ouvir Deus, me deixou 2 anos no banco. Depois de estar pastoreando num culto aqui que se chamava Manhã da Graça de Deus. Manhã da Graça de Deus. E eu fiquei 2 anos no banco. Durante os 2 anos que eu fiquei no banco, muitas pessoas chegavam e diziam: como é que pode, pastor? Eu não era bispo ainda. Pastor. Tinha inclusive uma pessoa aqui que andava entre nós, meu Deus, está dizendo até que é ateia hoje em dia. Não vou citar nomes, mas quem conhece aqui sabe de que eu estou falando, que eu não quero dar ibope. Mas essa pessoa foi uma das que mais me assediou, ficava falando assim: eu tenho uma, na minha casa ali, pertinho, aqui em Oswaldo Cruz, eu tenho um terraço, a gente pode ir para lá, assim mesmo. Vamos fazer um culto lá. Eu dizia: não, muito obrigado, por dentro vai de reto Satanás, irmão, desculpe, nunca me enganou. Nunca me enganou. 2 anos depois me sentava com o nosso apóstolo, a bispa, mas talvez umas outras pessoas, não me lembro, com a minha querida esposa, numa sabatina lá no gabinete, e respondendo, mansamente, claro, com o chamado de Deus na minha vida, com o respeito que eu tenho com o nosso apóstolo, tremendo, obediência a Deus, reconhecimento do seu chamado sobre a minha vida. Mudou a minha vida em tudo, irmãos. Glória a Deus. Se amanhã ele disser: bispo, vai para o banco, eu vou para o banco, irmãos. Eu estou aqui com a autoridade delegada. Quem sou eu para questionar? Sabe como é que é? E assim foi. E naquele momento, a nossa amada bispa Rosana, no momento que tudo estava definido, mesmo a bispa disse: mas vamos voltar com outro nome? Que tal? Que tal o bispo estudar os livros do apóstolo? Trazer os livros do apóstolo e a gente criar um culto, então, agora com o nome Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Eu quase que pulei do banco, né? Falei: Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Quem sou eu? É Deus que mandou? Eu só tenho que obedecer, irmãos. Na carne, irmão, desculpe, eu estaria caminhando do Leme ao Pontal, que eu amo, com esse solão que tem hoje. Muito tempo que eu não vou lá. Não tenho tido tempo, né? Não é minha prioridade, claro, mas quando dá, eu vou. Dá aquela caminhada, corridinha à beira da praia. A minha carne só quer isso. Você acha que minha carne quer vir para cá, ficar pregando? A carne não gosta disso não, irmão. Não tem nada a ver com carne aqui não. Totalmente rendido ao meu chamado ministerial. E a minha carne? A minha carne vai colhendo os benefícios. É Gálatas 5,16, para não ficar só nas minhas palavras. Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando você anda no Espírito, você coloca a tua carne no banco do carona, e ela vai vendo, vai tirando foto, vai curtindo tudo, e o Espírito vai pagando a conta, porque geralmente quem dirige é que está com a carteira, que paga a conta, não é verdade? E pronto. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, há quase 30 anos, sei lá, 18 anos, né? Agora como escola de capacitação e crescimento espiritual, para a honra e glória do nome do Senhor. E se da semana que vem, bispo, vai para o banco, ou então cuidar de uma outra área? Eis-me aqui. Eu já tenho a honra hoje de ombrear nosso apóstolo na diretoria de missões, vocês sabem. E glórias a Deus por isso. Mais uma coisa? Amém. Eu recebo. Não, fica no banco, espera um pouco, vamos mudar o nome do culto. Amém. Vocês estão entendendo? Eu estou aqui para servir, eu sou um conservo. Ai de mim se eu não soubesse que eu sou um conservo. Então, se as pessoas adoram até os pastores, os líderes, os bispos, alguém que... não, somos conservos.
temos que crescer na graça e no conhecimento para entendermos. O apóstolo diz exatamente essa frase aqui no meio da página 83, diz assim: tu precisas criar a imagem correta e clara do mundo espiritual. Eu digo sempre, nós precisamos ter visão do reino, que é a visão do mundo espiritual, saber o que é o reino de Deus. A palavra diz, não consiste em comida, nem bebida, não é verdade? Então, nós temos que ter essa noção correta do que é o reino de Deus. Então, eu tenho que ter visão do reino, convicção do meu chamado, saber por quê, qual é a minha missão nessa terra. Eu sou um meu chamado, sabe qual é o meu chamado? Eu sou um conservo. E sabe o que Deus já me mostrou? Um conservo sobre o altar, o que tem que fazer? Amar, interceder e ensinar. E submissão ao apostolado. Uma submissão inquestionável. A quem? Ao apóstolo Miguel Ângelo? Sim. Por quê? Porque ele imita Paulo, e Paulo imitou Jesus. Nós somos uma cadeia perfeita de imitadores. E se um dia, isso estou conjecturando, é claro, se um dia, o apóstolo Miguel Ângelo mudasse tudo que ele me ensinou sobre a graça de Deus, decaísse da graça, vamos dizer assim, desculpe, eu teria que procurar outra igreja. Vocês estão entendendo? Mas isso não vai acontecer, claro, ele foi talhado, é o nosso apóstolo para isso, claro, Deus não falha, Deus não erra. Acontece com muitos à nossa volta, eu vejo muita gente aqui sair correndo atrás, pessoas que decaíram da graça de Deus. Bispo, você falou uma coisa tão forte, você foi muito autoritário agora. Eu falei o que Paulo falou em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Gálatas 1, 8 e 9. Gálatas 1, 8 e 9 diz assim: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, então vale o que nós estamos fazendo até agora. Conjecturando, eu falei do apóstolo, também eu falo de mim. Se amanhã eu começasse a pregar outra coisa, tem que batizar nas águas, tem que jejuar, tem que pagar o preço, ninguém aqui tem que me seguir não, irmão. Mas tem muita gente que andou aqui no meio, saiu por aí, já está batizando nas águas, já está fazendo, e está cheio de irmãos nossos, e são irmãos nossos que vão ter que voltar, estão sofrendo, e eu oro. Repreendo em nome de Jesus essa mentira, que os nossos voltem o quanto antes, porque sofrem muito, e tem muita gente que está acompanhando que eu não quero ver sofrendo. Os mais próximos de mim sabem o que eu estou falando bem. Ore, me ajudem em oração, porque é terrível. Decair da graça de Deus é uma coisa muito ruim, espiritualmente falando. Então, ele disse, seja anátema. Esse anátema seja maldito, seja dito errado, seja rejeitado do original, e também seja anátema, seja considerado tendo voltado à lei, voltado à maldição. Tem duas vertentes. Então, maldito está dizendo o errado, não está dizendo mais nada certo para você. Aí o 9 ele reforça. Versículo 9 ele reforça. Ele diz, assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além do que recebeste, seja anátema, seja rejeitado, rejeite. Então, os textos que o apóstolo traz, eu não vou ler o livro, você depois vai ver o livro. Aqui nós vamos dando uma didática de culto, uma dinâmica, para crescimento e capacitação espiritual. Claro, depois você pode fazer a leitura do livro, é importante que você faça, como eu faço várias vezes. Mas aqui na letra C, o apóstolo diz, Deus fala pela sua palavra e em profecia, já falou hoje aqui, não é verdade? Também em profecia, e que bênção, isso tudo são códigos de maturidade, de capacitação e crescimento espiritual, que nós vamos desvendando, que nós vamos identificando com o avanço do conhecimento. E aí ele dá o exemplo de Lucas capítulo 20, 34 a 36, disse os filhos desse mundo, Jesus explicando sobre a condição angelical, que eu não vou aqui explicar, mas ele então traz um paralelo nesse texto de Lucas capítulo 20, do 34 ao 36, mas na letra C, eu voltei um pouquinho na letra B, porque eu tinha esquecido de comentar, tá? Mas a letra C, quando diz, Deus fala em sua palavra em profecia, que está na página 84,
Está bem aqui essa frase no meio da página, diz assim: é necessário compreendermos que Deus fala pela sua palavra e em profecia. Recebamos a profecia quando realmente for Deus a falar. Então, você começa a ter esse feeling espiritual. E aí ele usa Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos nos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos. Eu vou dizer uma coisa que eu tenho dito aqui, e vou dizer hoje de novo: eu respeito todas as autoridades ministeriais, todas as autoridades civis e eclesiásticas, vamos dizer assim, eu respeito todas, mas espiritualmente, ministerialmente, profeticamente, biblicamente, eu só me submeto a quem tem revelação da graça de Deus. Somos santificados pela palavra de Deus. Página 85. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em tudo, irmãos. Então você passa a viver com uma holística, uma visão de santificação. Ele diz assim: olha, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a graça de Deus que vai manifestando. Isso vai mostrando a nossa realidade espiritual. O apóstolo faz um paralelo aqui na página 85. Ele fala sobre, inclusive, quando Moisés viu lá a sarça ardente, e depois aquela glória era tão grande, quando ele trazia, voltava para trazer, né, os 10 mandamentos, e o povo via, só que ele tinha que cobrir com o rosto, porque era uma glória que se desvanecia, ela não permanecia. E hoje a glória da graça de Deus, ele termina aqui a página 85 dizendo: o nosso espírito tem a imagem, semelhança de Deus e é espírito angelical, que está na letra E. A letra E diz exatamente isso: o nosso espírito é espírito angelical. Está vendo, irmão? Você tem um espírito angelical. É o mesmo espírito. É o Espírito de Deus, é o Espírito que nos deu vida, é o Espírito da graça. Deus é um Espírito. Não são vários Espíritos, Ele é um. João 10, 34, 35 diz: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. E aí, esse texto bíblico nos dá essa fundamentação. Ele disse: ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, a Escritura não pode falhar. Letra G, refletimos a imagem de Cristo, está na página 86, as páginas 86 e 87, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, porque agora vemos como em espelho, olha, obscuramente, então veremos a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Quando você se olha pelo reflexo do espelho espiritual, você tem que ver o Espírito de Deus, você tem que ver um Espírito angelical, você tem que se ver a imagem e semelhança de Deus. A letra G, refletimos a imagem de Cristo, página ainda 86 e 87, que nós fizemos esse composto aqui, nessas duas páginas. Olha, meu livro, se você pudesse ver daí, né? Depois eu vou, não sei se o Wesley estiver vendo de lá, ele consegue aproximar na câmera, se ele conseguir. Às vezes você fala: poxa, mas o bispo nem lê o livro. Irmão, se eu chamasse você aqui para ler o livro, seria uma leviandade da minha parte. Eu leio e releio várias vezes na minha casa. Não só esse, como todos os livros do nosso apóstolo, graças a Deus, quase 200 livros, são uma bênção. Você também deve fazer isso. Aqui não. Aqui é para trazer essa roupagem de culto com essa literatura tão maravilhosa e trazendo mais que um sermão temático, né? Tratando com você de pontos que Deus vai pensando conosco, que são importantíssimos para o nosso crescimento e capacitação espiritual. Então, nosso espírito é espírito angelical, nós já vimos, somos deuses como filhos de Deus, refletimos a imagem de Cristo, a letra G, nós estamos agora já na letra
G, não é isso? 1 Coríntios 13, 12, agora vemos como espelho obscuramente verão face a face, reconhecemos, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Paulo está falando em relação a nós estarmos aqui conscientes desse crescimento e que haverá uma glória, haverá um momento que está, se você quiser um texto para fazer remissão, não tem no livro, mas eu acho muito importante, 1 Coríntios 15, 50, rapidamente, eu não vou ler, eu só vou comentar, vai até o 53, vê só, passa o 51, passa, 52, 53, isso, não vou ler, só vou explicar, depois você pode ler em casa, 1 Coríntios 15, do 50 ao 53, Paulo, aí volta no texto lá, volta, me ajuda aqui, Joás, volta no texto que a gente estava, então, esse texto lá explica o que Paulo está dizendo aqui, nós estamos vivendo numa carne que é de corruptibilidade, mas no abrir e fechar de olhos, nós vamos todos ter esse corpo transformado, isso nos dá uma segurança tão grande, depois você vai ler com calma, porque eu ficaria até 3 horas da tarde só nesse texto com vocês aqui, e não dá, eu estou apertando o microfone porque o relógio não me espera, mas é assim, o que eu quero dizer para você é que você tem que ter um conforto tão grande, que se é um salvo, nem a nossa carne fica nessa terra, porque Eclesiastes 12, 7 diz assim, o pó volte ao pó, e o Espírito para Deus que o deu, mas isso é naquele tempo, numa visão da carne, agora Paulo diz lá, no 1 Coríntios, que não precisa ir lá, do 15, né, do 50 ao 53, não precisa ir lá, Paulo diz que num piscar de olhos, nós todos transformados seremos, então esta carne, o pó que ficou na terra, enquanto não houve o arrebatamento vai resolver isso, esse pó vai ser transformado num corpo de glória, esse corpo aí, se belisca aí, e diz para o seu corpo, fala assim, ei, você não vai ficar nessa terra não, você vai ser transformado no juízo final, e nós vamos num corpo glorificado para o céu, nada aqui fica na terra não, irmão, coisa interessante, né? Uma palhinha para nós, na escola de capacitação, porque nós refletimos a imagem de Cristo, o corpo de Cristo não ficou nessa terra, ele não foi para o céu, ele não foi um corpo glorificado, isso vai acontecer conosco, olha que coisa, oh mantanai, oh manai, é maravilhoso, né? Somos transformados de glória em glória, a letra H, e aí 2 Coríntios 3,18, que completa esse texto, né? De glória em glória somos transformados na própria imagem. Então, na sua Bíblia, você pode pegar esses versículos e anotar 1 Coríntios 15, do 50 ao 53. É a explicação disso aí. Depois estamos seguros, na página 87, a letra I, 87, 88. Você vê que as páginas 86, a página 87, nós tivemos três alíneas, né, 3 itens. Agora, emendando a página 87 a página 88, vê que a coisa aqui ficou forte, nesse pedacinho, 2 páginas do livro, olha só, é muita revelação para a glória de Deus, não há mistério, né? Estamos seguros em Cristo, João, capítulo 15, versículo 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, versículo 6 de João 17, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste, eles têm guardado a minha palavra, e o 14 ao 16 de João 17, eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, eles não são do mundo, como também eu não sou, então esta é a nossa garantia, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, e se nós não somos desse mundo, nós não temos que ficar sujeitos a nada que nos leve a pensar ao contrário do que nós temos direito com a graça de Deus, ok? Nós somos o quê? Em Cristo mais do que vencedores, e pronto, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso é a verdadeira segurança em Deus, nós estamos seguros em Cristo,
E você pode colocar aí Provérbios 1,33, porque a Bíblia não tem Velho e Novo Testamento. A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é a graça em desenvolvimento. Olha a graça em Provérbios 1,33. Ao que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Nós já pertencemos ao Senhor, está na letra J, na página 88. É a frase que o apóstolo usa logo depois que ele nos traz esse texto de Lucas 15, do 8 ao 10. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, uma não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até a encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso aí dá erros teológicos tremendos, essa passagem. Isso é uma analogia, isso são metáforas que Jesus criava para ensinar sobre o reino, que ele chamava de parábolas. E as pessoas querem, às vezes, interpretar isso literalmente. Não é, isso é por revelação. Deus não erra, Deus não se esquece, Deus não estava triste e fica alegre. Não, irmãos. Isso é para nós entendermos a importância para a obra de Deus, para o reino de Deus, para o mundo espiritual, nosso ajuste à nossa vida espiritual. Nada mais que isso. Por quê? Porque nós somos pertencentes ao Senhor, nós já pertencemos ao Senhor, não tem como nós nos perdermos. É isso que está querendo firmar esse texto, que eu poderia trazer muitos outros aqui, mas a hora não me dá tempo agora. Letra K, somos guardados por anjos. Esse aí é clássico, né? Páginas 89 a 91, Hebreus 1, 7 e 14. Ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz vento, aos seus ministros labaredas de fogo. Olha o poder aí, olha. Não são todos eles ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Não tem mais que temer, não tem mais que imaginar que qualquer coisa possa dar errado, irmãos. São esses os anjos que nos cercam, que nos protegem. Imagine, o mundo espiritual, a comoção, o mover sobrenatural, é disso que o texto fala, é disso que a Bíblia fala. Atos capítulo 27, versículos 23 e 24, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. Então o anjo está ali, orientando, guardando, guiando, sabe? Protegendo. Devemos, e aí a letra I, devemos confessar com autoridade. Aqui tem vários textos bíblicos nos mostrando a importância da confissão. E o Salmo 37 é maravilhoso. Para mim, o capítulo 37 de Salmos, ele é um roteiro de vida. Não precisa ir lá não, só vou comentar. Fica aí, tá bom, Jorge? Mas ele começa já o 37, no versículo 1, dizendo assim, habita na terra e alimenta-te da verdade. Não te indignes por causa dos malfeitores, porque o seu tempo defiarão como a relva. Depois ele diz, agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. É um roteiro de vida. Roteiro, porque tem muito crente aí que se fica, sabe, se escandalizando e tal, por causa dos malfeitores. Ele começa dizendo, não te indignes por causa dos malfeitores, habita na terra e alimenta-te da verdade. Sabe, depois quando chega no 25, o salmista diz assim, eu fui moço, já agora sou velho. Eu digo, eu fui moço, eu fui jovem, agora sou jovem há mais tempo. Aprendi lá em Porto Alegre, né, Bispa Jane? Sábado eu brinquei com os irmãos aqui na nossa conferência jovem, somos jovens há mais tempo. Né? O salmista ali não tinha ainda a revelação da graça, ficou velho, tá, né? Eu digo que quem conhece a graça de Deus nem fica velho, porque quem envelhece e não amadurece, fica realmente velho. Mas quem envelhece e amadurece, não fica velho, fica sábio. E um sábio, independente da idade, todos querem por perto. Velhos não querem, entendeu? Vamos lá.
É muito revelamento, diria o bispo Gugu, lá de Nova Iguaçu, né? Gugu, sentindo tua falta com a gente aqui, hein? Desperta, tu que dormes. Devemos confessar com autoridade. O bispo manda recado, hein? Lucas 12, versículo 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar, olha sobre a honra que eu falei aí, lembra? O que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então a nossa confissão, a nossa certeza, a nossa segurança, ela precisa estar na ponta da língua, irmãos. É isso que identifica. Sabe qual é a tua carteira de identidade espiritual? A tua confissão. A tua trombeta. Ela tem que ter um sonido claro. Hebreus 10, 23. É uma remissão, não tem no livro, mas Hebreus capítulo 10, versículo 23. Ah, não deram a apostila para o Joás, né? Mas é a revista atualizada João Ferreira de Almeida? Essa não é, hein? A revista atualizada João Ferreira de Almeida, assim, mantenhamos firme, né? Isso aqui é retenhamos, uma palavra diferente, né? A nossa ou a vossa confissão, não é isso? Porque quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Isso, guardemos. Me faltou até a palavra. Eu gosto a revista atualizada João Ferreira de Almeida é alinhada à King James, a americana, que é traduzida do original, do grego, o grego koiné, que trouxe do hebraico, do aramaico, trouxe para o grego koiné toda essa tradução fiel, sabe, o grego popular. Por isso que eu gosto da revista atualizada João Ferreira de Almeida, ela está muito entrada no meu coração e na minha mente. Eu sei de cor com ela. E quando ele colocou, eu falei, será que esse versículo? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Eu sei que eu passei aqui alguns minutos, né, que aquele relógio lá está dando meio-dia agora, desculpe, tá? Um dia nós vamos ter lá um relógio que bata igualzinho esse aqui, mas por enquanto de lá está dando meio-dia agora, eu ia pedir a você mais 5 minutos, só vou pedir 2, tá? Que eu não vou passar de meio-dia 10, aqui já é meio-dia 8. Guardemos firme a confissão. Isso é só para dizer para você que bispo não erra, bispo se engana. Erra é quem não trocou a pilha lá. Guardemos firme a confissão. Parece soberba, né? Não é soberba, irmãos, é segurança. Será que eu vou conseguir ler? Guardemos firme a confissão. Irmãos, é guardar firme a confissão. Que a carne fica me perturbando, falando assim, não fale isso não, Danielzinho, vão dizer que você é soberbo. Eu não estou nem para os carnais, carne. Eu estou aqui com a autoridade de Deus, tinha que ter mesmo um relógio lá, certinho. Uma igreja que fala italiano, né, doutora Marcela? Espanhol, português, francês, alemão, o apóstolo é multilingüe. Jesus amado, ainda fala línguas estranhas, tem que ter um relógio que funcione. Mas vamos lá, mais uma vez eu me deixei enganar por aquele relógio está na carne. O errado aqui é o relógio, não é o bispo. Então, guardemos firme a confissão, firme. Dá esperança, porque senão a gente vacila, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Mas eu gosto mesmo é do 35 ao 39. Nós estamos fechando, tá? Eu gosto, isso é remissão, isso não está no livro, mas está na apostila. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque as pessoas abandonam a confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, quer dizer que nós temos um chamado, hein? Lembra a visão do reino, convicção do chamado, submissão ao apostolado? Nós temos isso aí. Nós temos uma vontade de Deus na nossa vida. Ele diz, se você fizer a vontade de Deus, você alcança a promessa. Não é a vontade dos homens, é a vontade de Deus. Porque ainda dentro em pouco, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo, diga amém, diga para mim, viverá pela fé. E se retroceder, sabe que em 1517, Martinho Lutero ouviu essa frase de Deus, quando ele abriu, né, ele disse, espera aí, o justo viverá por fé. Não pode mais ser por indulgências, a igreja romana é um engano, e ali foi tudo que nós sabemos, nós estamos vivendo hoje, a última reforma protestante, porque esse texto combina com Romanos 1,17, né? O justo viverá por fé. E se retroceder nele, não se comprais a minha
alma. Nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, diga, isso é comigo. Diga, eu não vou retroceder. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Porque tem tanto filho de Deus que muitas vezes retrocede. Lembra? Não persevera, fica nos pontos anteriores. Ele está dizendo, mas nós. E aí, diga, isso vale para mim. Paulo está dizendo, aqueles que crescem na graça e no conhecimento. Aqueles que realmente vivem esta verdade. Aqueles que entendem que são da salvação, ele disse, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Esse sentido dos originais aqui, olha, conservação da alma é conservação das nossas emoções em Deus. A segurança da nossa salvação, não somente para ir para o céu, que isso está garantido por Deus, mas em viver a salvação aqui na terra. Que isso é garantia de quem vive o processo da santificação. E aí nós chegamos à conclusão, estamos certos de que anjos ouvem a nossa confissão. Todos os filhos de Deus adquirem o conhecimento da verdade e se beneficiam da ministração dos anjos do Senhor, com sinais, prodígios e milagres em suas vidas. Glórias a Deus. É o fechamento que está aqui no finalzinho, no último parágrafo da página 93. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Sou o bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e colorida esposa, bispa Lídia. Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta terça-feira diferenciada na vida daqueles que escolheram fazer desta manhã também a sua escola de capacitação e crescimento espiritual. Foi na minha vida, por isso eu tenho essa segurança. Obrigado. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que são anjos Teus, revestidos de carne, e os anjos valorosos de Deus, mais que vencedores, poderosos nesta terra, conservos. Digam amém. Amém. E amém. É o motivo, hein? Jesus é o motivo. Diga, Jesus é o motivo. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia dele. Diga. A minha vida está em Deus. Viver, muitas razões para vencer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês. A vida passa com rapidez. Cada momento aproveita.
para